Fala galera, beleza? Esse é o curso de matemática do projeto Doria Escola. Eu sou o professor Max Paulo e hoje vou começar com o primeiro módulo, que se trata de conjuntos. Teoria dos conjuntos. Conjunto, elemento e pertinência. Em conjuntos temos três noções primitivas, que vai ser conjunto, propriamente dito, elemento e a pertinência entre o elemento e um conjunto. Conjunto. O conceito de conjunto possui o mesmo significado que agrupamento, classe, coleção e o conjunto mesmo. O próprio nome conjunto é usado no cotidiano das pessoas também. E por aí vai. Ou seja, você pega uma porrada de bugiganga, junta e fala que é um conjunto de alguma coisa. Elemento. Elemento é o composto que formará com ou sem outros elementos. Pode ser um elemento sem nada, pode ser um conjunto sem nada, também é um conjunto. É o que forma um conjunto. Exemplo: Santos Futebol Clube é um elemento do Brasileirão, é o elemento da Copa do Brasil, é o elemento de qualquer outro tipo de campeonato de futebol. Pertinência. A pertinência, no caso, é a relação entre um elemento e um conjunto, representado por esse ezinho aí, ou um C cortado, vai depender da sua perspectiva, da sua referência. Ela nos informa se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Como que ficaria essa notação? Azinho minúsculo pertence a Azão maiúsculo. A pertence a A, simplesmente. E geralmente a gente usa o Azinho como elemento, ou seja, uma letra minúscula qualquer como elemento, e a letra maiúscula a gente usa como conjunto. Isso é na matemática quase que regra, usar assim. Por exemplo, 2 pertence ao conjunto dos números primos. A gente já viu isso no ensino fundamental. Minas Gerais não pertence à região sul. A gente viu geografia agora. Geografia também ensina conjuntos, que significa não pertence. Descrição de um conjunto. Um conjunto pode ser determinado pelas seguintes maneiras, ou representado, A é igual a A1, A2, A3, A4, A5, A6, reticências, porque a gente não sabe quantos elementos tem esse conjunto, são N elementos, e a gente não sabe quanto que vale N. AN menos 1, AN. Dentro das chaves, né? A gente usa chaves para poder definir conjuntos. Nunca usa colchetes nem parênteses, usa as chaves, são usadas as chaves. Geralmente, nós usamos a letra A para poder definir o conjunto, a letra maiúscula A. Eu falei o A, mas pode ser B, C, porque nesse caso é A maiúsculo. E os minúsculos para determinar os elementos dos conjuntos, para definir os elementos dos conjuntos. E também podemos usar uma lei de formação, que vai definir os elementos dos conjuntos. Ou seja, A é igual a abre chaves igual AI, tal que AI possui alguma propriedade. Esse pauzinho vertical, essa linha vertical, esse segmento vertical, significa tal que. É simplificação da palavra tal que. Muita gente usa aquela barra inclinada também para usar como tal que. Eu uso a barra vertical. Conjunto unitário e conjunto vazio. O que seria o conjunto unitário? Seria o conjunto onde possui apenas um único elemento. Por exemplo, A igual a abre chaves, 25 fecha chaves. Só tem um elemento. Conjunto vazio. Um conjunto é vazio se e somente se ele não possuir nenhum elemento. A notação são as chaves sem nada dentro. Agora, de fato, não tem o zero. Se tivesse o zero, seria um conjunto não vazio. Ou o zero com a bolinha cortada. Por exemplo, A é igual a abre chaves, X tal que X é diferente de X. O número é diferente dele mesmo? 2 é diferente de 2? 2 tal que 2 é diferente de 2. Isso não faz sentido, então é conjunto vazio. B é igual a X tal que X é um número ímpar múltiplo de 2. Números ímpares não são múltiplos de 2. Isso é facilmente verificado, ou seja, então o conjunto é vazio. Conjunto universo. Conjunto universo seria o maior conjunto possível de um determinado assunto. Por exemplo, pega uma escola, por exemplo. Vamos lá. A escola possui salas. As salas possuem alunos. O conjunto universo é a escola. Ou seja, o maior conjunto possível do que
tem dentro dessa sala. Tem pessoas dentro dessas salas, dessa escola, aliás. Tem carteiras, tem livros, tem mochilas, tem giz, tem lousas, tem várias coisas, tem vários objetos dentro dessa escola. Então, o nosso conjunto universo, nesse caso, vai ser escola. Poderia ser maior, poderia ser cidade, poderia ser um prédio, poderia ser várias outras coisas. Você determina o seu conjunto universo e o exercício que você for resolver também determina. Então, quando descrevermos A pertence a um determinado conjunto universo, será da seguinte maneira: A vai ser igual a AI pertence a U, ou seja, um determinado elemento de A, AI pertence a U, tal que AI tem uma propriedade tal, não sei qual propriedade. Vai depender do exercício ou do que você estiver fazendo. Conjuntos iguais. Sejam A e B dois conjuntos. Se A for igual a B, então AI é igual a BI, ou seja, o iésimo termo de A vai ser igual ao iésimo termo de B. Exemplo: A igual a B, C e D e B igual a C, D, B, A. Aliás, C, D, A, B. Como esses conjuntos possuem os mesmos elementos, então A igual a B. Pensa lá comigo. A igual a B, C e D. E B é C, D, A, B. A única diferença desses conjuntos é que no conjunto B eles estão fora de ordem, mas eles são iguais, então não tem nenhum problema. S é igual a menos 1, 1. E eu tenho x pertence aos reais, tal que x ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1 é uma equação de segundo grau, que se a gente for resolver ela, vamos descobrir que as raízes são menos 1 em 1. E menos 1 em 1 também é igual a menos 1 em 1. Eu acredito que sim. Então esses dois conjuntos são iguais. Subconjuntos. Sejam dois conjuntos A e B. A é subconjunto de B, C e somente C, todo elemento de A pertence a B. Ou seja, a bolinha de A lá, de onde tem os elementos de A, vai estar toda dentro do B. A notação vai ser o seguinte: A está contido em B, simplesmente vai ser nesse sentido. A está contido em B, vai ser uma letra C esmagadinha, assim, mais compacta. Exemplo: 2, 4, 6 e 8 está contido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso é verdade, né? Lá, ó. Só a gente olhar que a gente vê que está contido. Mississippi não pertence ao Brasil. Isso é verdade, porque Mississippi é um estado dos Estados Unidos, não um estado do Brasil. Então a gente coloca, igual a gente colocou lá em pertinência, um pauzinho quando não estiver contido. Observação: o símbolo não está contido ou está contido só é usado para subconjuntos, relações de conjunto com subconjuntos, não com elementos. Propriedades de inclusão, ou seja, propriedades de subconjuntos. Sejam três conjuntos A, B e C. Teremos as seguintes propriedades. O conjunto vazio está contido sempre no conjunto A. A está contido a A, ou seja, a propriedade reflexiva. Se A está contido em B e B está contido em A, ou seja, um está contido no A e o outro está contido no B, beleza? Então A é igual a B, ou seja, uma propriedade antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C, é uma propriedade transitiva. Isso acaba que é uma coisa bem intuitiva de se entender. Conjunto das partes. Seja um conjunto A. Chama-se conjunto das partes de A todos os conjuntos formados pela combinação dos elementos de A. Ou seja, eu pego o conjunto A, tem, sei lá, N elementos. Eu formo vários conjuntos que eu consigo formar com esses elementos e me dá um conjunto maior que vai ser chamado de conjunto das partes. Exemplo: olha para esse conjunto. A igual a 1, 2 e 3. E as partes de A vai ser o conjunto vazio, que eu já tinha determinado que ele ia ser sempre subconjunto de qualquer conjunto. O 1, 2 e o 3 serão os elementos. A combinação de 1, 2, combinação de 2, 3, combinação de 1, 3. E o conjunto o próprio conjunto 1, 2, 3, que igual eu defini. Lembra que eu falei que A está contido em A? Então ele também vai ser conjunto das partes. É isso, galerinha. Até o próximo vídeo.